Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao 947. Hoje um pouco mais tarde, porque eu estava em mentoria com um aluno do programa VIP. O que é o programa VIP? É um programa onde eu mentoro professores de yoga a como conquistar em Yoga 5K, isso é, a como ganhar mais R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. E além das mentorias ao vivo, no programa tem um acompanhamento muito direcionado. Então, fazemos alguns plantões de dúvidas e hoje de manhã foi o plantão de dúvida focado no negócio de um dos alunos. Então, tirando dúvidas sobre tudo que nós fizemos durante o mês de janeiro. Então, esse mês de janeiro trabalhamos muito subnicho, identificar qual que é a área de atuação, se vai trabalhar online, se vai trabalhar presencial, se vai trabalhar híbrido, qual o valor cobrar por aula, sendo ela online, presencial, sendo ela na região onde você mora, ou fora, em grupo ou personal. Além de tudo isso também, como fazer para você formatar, né, o seu negócio em atividades relacionadas a marketing. Então, o que é marketing? O que é marketing, conceito? O que é marketing tradicional? Quais ações como professor de yoga pode fazer com marketing tradicional? Ações, né, que são ações mais palpáveis. Quais ações você pode fazer como marketing digital? E estamos formatando toda a questão de anúncio. Tudo isso em um mês de aula avançamos bastante. Então, já na próxima aula, vamos colocar um anúncio rodando com muitas coisas. Depois tem muitos outros assuntos também dentro do programa. Sobre a parte de conteúdo de postagem, gatilhos mentais, como você vai usar, como você formatar todas as suas redes sociais, já estamos falando, já está em andamento, e vai entrar um curso bônus da Sandra, que é fonoaudióloga, que quem participou, quem fez parte, né, quem adquiriu o programa Viver de Yoga Personal no final do ano passado, junto com o Papai Noel, nós fechamos as inscrições dia 23 de dezembro, ganhou como bônus um curso de uma fonoaudióloga, que é a Sandra Murad Quinteiro, e a Sandra ela vai ajudar os professores de yoga na parte de comunicação, expressividade e conectividade. Isso é, ela vai olhar a parte comportamental, vai observar como a pessoa fala, o conteúdo e tudo mais, e vai ajudar para como aprimorar essa fala, tanto em sala de aula quanto fora da sala de aula, tá? Tudo isso é no primeiro pilar do programa VIP. O programa VIP, né, tem 3 pilares que sustentam o seu Yoga 5K. Então, o primeiro pilar é a preparação, o segundo a prospecção, o terceiro é a gestão do aluno. O pilar de preparação ele é mais denso, ele exige mais coisas, então é a parte da formação, então é a estrutura, tá? Então, pensando numa pirâmide, a preparação ela é a base, ela é que sustenta a parte da prospecção e a parte da gestão do aluno, por isso ela é uma parte mais longa, tá? Então, é feito tudo isso, vamos partir para a prospecção, né? Mas a prospecção já vai acontecer, então já vai dar, a gente já está andando com a prospecção paralela, porque a pessoa já vai começar, os alunos já vão começar com o anúncio, começando com o anúncio também já vamos trabalhar um pouco de prospecção, porque os alunos vão começar a chegar, né? Os prospectos vão começar a procurar. Então, já vamos trabalhar algumas coisas de prospecção e depois de gestão de aluno, tá? Então, esse é um curso bem completo, bem denso e bem direcionado a professores de yoga ou estudantes dessa filosofia que querem se aprimorar mais, ter formação profissional, tá? Muito bem. E o tema de hoje, que é o tema aqui muito delicado, mas muito importante, que é a questão de o quanto você pode cobrar pela sua aula de yoga. Quanto cobrar pela sua aula? Né? Então, você pode estar pensando, Paty, mas eu não sei precificar. Eu não faço ideia quanto cobrar pela aula. Nós temos que pensar o seguinte: quanto menor você cobrar o valor por aula, mais aulas você vai ter que ministrar no mês, certo? Porque é um cálculo base de matemática. Se você cobrar, vou falar valores reais aqui, tá? Valores reais que vocês falam para mim. Se você cobrar R$ 30 por aula, quantas aulas você vai ter que ministrar no mês para chegar no seu Yoga 5K? Para chegar a ganhar R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Vamos fazer as contas aqui, né? Então, simplesmente, né, a gente pega aqui R$ 5.000, que é o valor por mês que nós estamos propondo no programa. Se você dividir R$ 5.000 por 30 reais por hora, você vai ter que ministrar, olha só, eu estou mostrando aqui embaixo, 167 aulas no mês. Se você dividir isso por 22 dias úteis, você vai ter que ministrar 7,57, arredonda para cima. Então, 8 aulas no mês, tá? Se você for ministrar, se você cobrar R$ 30 por aula e você for
quiser chegar aos R$5.000 por mês, você vai ter que ministrar em 22 dias, não estou contando sábado e domingo aqui, tá? Você vai ter que ministrar 8 aulas por dia, de segunda a sexta. Vamos lá, vamos trabalhar com isso. 8 aulas por dia é viável você ministrar? Eu vou te falar pela minha experiência. Eu já ministrei até 10 aulas num dia. Não estou exagerando, não estou falando assim nada de falar, nossa, mas eu já cheguei a ministrar 10 aulas num dia. Foi legal para mim? Financeiramente, eu vou te falar que nem tanto, porque eu assumi muita aula em grupo que não me dava lucratividade no começo de profissão. E essas aulas em grupo, elas não me davam realmente uma grana legal, mas por missão eu não queria deixar a turma fechar. E aí eu assumi as turmas da escola quando algum instrutor saía. E aí eu ficava com todas aquelas turmas na mão. Eu amo ministrar aula, eu amo estar em grupo. Porém, aquilo não me dava lucratividade, aquilo não me dava qualidade de vida. Por quê? Imagina o seguinte, se você ministrar 8 aulas por dia, 8 aulas, tá? Você tem que ter intervalo para você comer, vai ter que ter intervalo para você, né, ir ao banheiro, você tem que ter um intervalo, eu gosto de dar um intervalo de pelo menos, no mínimo, se você tiver um estúdio ou uma escola, ou mesmo se você ministrar aula online em casa, entre uma aula e outra, você tem que dar no mínimo ali uns 15 minutos, a meia hora de intervalo entre uma aula e outra, para você respirar e para também o aluno poder conversar com você, porque o aluno gosta de conversar um pouquinho antes e depois, né, da aula. Não adianta você cortar a sua aula no final. Só se você tiver uma aula mais curta, de 45 minutos, aí, né, tá até tudo bem, mas geralmente é uma hora de aula. Então, nessa uma hora, você tem que dar esse intervalo para você fazer coisas para você beber água, né, fazer qualquer outra coisa, tá? Porque pode ser também que você fala, Paty, mas o meu problema não é ministrar muitas aulas. O meu problema é que eu tenho mais horário disponível do que aula, do que aluno. Pode ser que aconteça isso, tá? Se você tiver mais horário disponível na agenda do que alunos, você tem ônus e bônus. Quais são os ônus? Você não está tendo uma rentabilidade, né? Você não está sendo produtivo naquele horário. Qual é o bônus disso? Qual que é a parte boa dessa história? Você pode preencher esses horários vagos com aulas que te tragam uma lucratividade interessante, tá? Já vimos que aqui 8 aulas por dia dá, mas, cara, é muito puxado. Eu não recomendo para ninguém você ministrar 8 aulas por dia. Por quê? Você tem que colocar na sua agenda horários para fazer a gestão dos seus alunos, horário para conversar com eles, horário para você estudar, para você fazer sua prática, para você cuidar da sua alimentação, para você dormir, para você fazer coisas para você também. Não adianta você ter um monte de aulas e alunos e não conseguir tomar conta deles, tá? Agora, quando é em grupo, faz muito mais sentido para o professor e para você também, né? Para você que é professor e para o aluno, ele pagar por mensalidade. Eles já estão acostumados a pagar mensalidade. Clube, aí paga mensalidade, academia, ele paga mensalidade, independente se ele vai ou não. Então, é interessante que você também entre nesse conceito de mensalidade quando você fala em aula em grupo, tá? Então, aula em grupo faz todo sentido você cobrar por mensalidade. Então, se a pessoa fechou um mês de aulas, o valor vai ser X. Se ele fizer as contas, ele vai ver que por aula o valor é muito menor do que se ele pagar a aula avulsa. Agora, se a pessoa quer falar assim, mas eu não sei se eu vou conseguir, então eu vou pagar a aula avulsa. Tá, mas o valor da aula avulsa, mesmo em grupo, ela tem que ser maior do que o valor da sua aula em grupo dentro de uma mensalidade. A pessoa tem que ver um benefício em fechar um plano com você, em fazer um contrato com você, né? Além da aula, você não vai proporcionar só a aula de yoga. Você vai entregar mais coisa, você vai entregar transformação para essa pessoa. Você vai entregar um acompanhamento, desde a época da prospecção, ainda quando ele é prospect, até o momento que ele se torna seu aluno. Você vai fazer esse acompanhamento. Então, quando você fala de valor de aula, em valor de mensalidade, você não está falando de valor de uma aula avulsa, você está falando do valor de acompanhamento no processo dele de evolução. Então, é diferente, entende? Então, pense o seguinte, se você trabalhar com aula em grupo, pense em mensalidade, tá? Eu estava falando sobre isso na minha mentoria agora há pouco, por isso que eu demorei um pouquinho mais para entrar no 947, porque eu estava com o meu mentorado. Pense em mensalidade. Então, aula em grupo, coloca o conceito de mensalidade. Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas o valor da aula avulsa é diferente, é maior. Ela vai perceber uma coisa muito legal, um objetivo maior e uma vantagem em fechar uma mensalidade com você, tá? Então, pensa por esse caminho. Então, vamos lá. Então, já tem algumas definições aqui. Aula em grupo é um valor menor do que uma aula personal, tá? Então, isso já são conceitos conhecidos. Por quê?
Porque aula em grupo, pensa na sua hora. Quanto vale a sua hora de trabalho? Pensa que você não está entrando para ministrar mais uma aula de yoga. Você está fazendo com que toda a experiência, todo o estudo, tudo que você se planejou, todo o investimento em você, de tempo e de dinheiro, você consiga chegar na sala de aula e em 1 hora você consiga ajudar a pessoa a ela ter a transformação que ela deseja, seja na dor ou seja no objetivo. O que é isso, Paty? O que é transformação? Quando você ministra uma aula de yoga, você tem comparativos. Por quê? Tem muita gente divulgando aula de yoga por aí. Só você abrir o Instagram, rodar o feed, como você, professor de yoga, deve olhar muitos assuntos de yoga, provavelmente aparecem muitos anúncios de yoga para você. Para mim, aparecem vários. Você vê aula de yoga de tudo quanto é preço, né? Então, e eu falo em preço, eu não falo em valor, porque a pessoa é tabelada, a pessoa vai lá e coloca. Eu coloquei isso dentro, eu mostrei alguns exemplos dentro do meu curso do programa VIP, que é a gente cobrando R$ 27,90 por mês por aulas de yoga, pessoas cobrando até valores menores, tá? R$ 27,90 por mês, gente, para 10 aulas de yoga. Gente cobrando lá segunda e quarta, 10 da manhã, R$ 80 por mês. Então, as pessoas colocando o valor. Quando você coloca aula de yoga e coloca valor, o que acontece? Né? Coloca preço, você está usando a sua aula como se fosse uma mercadoria. Nós temos 2 tipos quando a gente fala em negócios, né? Porque você está trabalhando aula de yoga, você está trabalhando negócio, você é sua própria empresa. Nós temos 2 coisas que nós podemos ali negociar: produto e serviço. A aula de yoga entra em serviço, tá? Só que quando você coloca ali aula de yoga e coloca um preço, vai lá e coloca uma etiqueta, o que acontece? É a mesma coisa de você estar indo lá, você está trabalhando no mercado, tem um monte de lata de tomate, você vai lá e coloca o preço. Você está se equiparando a produtos numa prateleira de mercado. Você está colocando preço. Então a pessoa vai olhar, aula de yoga R$ 27,90 por mês, 80 por mês, opa, R$ 27,90 por mês, é tudo yoga mesmo, né? Então, você não tem nem a oportunidade de conversar com a pessoa. Então, você está entrando num lugar que não faz sentido para você, né? Então, se você coloca um valor, né, um valor estipulado ali, você vai se colocar na categoria de produto. Quando você coloca na categoria de produto, você tem um monte de comparáveis. Tem um monte de aula de yoga ali, a Paty está falando que ministra aula de yoga ali, que está cobrando R$ 250 por hora. Eu não cobro menos que isso, tá, gente? Na aula, se for uma pessoa nova, tá? Uma pessoa nova vem me procurar. 200, 250, 200 ela fechar um pacote, né? Por aula personal online, mesmo online, tá? Presencial não estou ministrando agora, né? Porque é pandemia, enfim, ainda não voltei a ministrar aula presencial, não sei se eu vou voltar, porque o meu foco é muito nessa questão da mentoria e das aulas online personalizadas. Então, o que acontece é a pessoa vai falar, pô, por que eu vou pagar esse valor para a Paty, sendo que o outro cobra R$ 27,90 por mês? Vou nessa aula de R$ 27,90. Agora, quando você fala em serviço e você fala da transformação que você gera para o seu aluno, você não tem comparáveis. Vou dar um exemplo, tá? Quantas pessoas você conhece que ministram aulas de yoga e divulgam aulas de yoga por aí? Deve conhecer vários. Você mesmo pode ser que você divulgue, eu tenho colegas que divulgam ou aparecem divulgações para vocês, tá? Mas quantas pessoas você conhece que trabalham aulas de yoga focadas em ajudar as pessoas no processo de recuperação de pós-operatório? Nós temos uma pessoa aqui que me segue, que já deu esse exemplo, que ela está trabalhando em como a pessoa se adaptar num pós-operatório com técnicas de yoga. Ela como a intensificar a recuperação. Então, é uma coisa muito nichada, é uma coisa que é muito detalhada. Isso é o seu subnicho, tá? Então, que nicho nós estamos? Nós estamos no nicho de yoga. O nicho maior é yoga, tá? Qual que é o subnicho? Se você fica só no seu nicho de yoga, você fica muito amplo. O que eu te indico que você faça? Você adentre num subnicho. O que é o subnicho, Paty? É você definir você pode definir de 2 maneiras o subnicho. Você pode definir pelo seu público, por exemplo, você trabalha com esportistas. Você vai fazer toda a sua divulgação para esportistas e aí você vai focar nas dores, então nas transformações que a sua aula de yoga gera para aqueles esportistas. Por exemplo, se recuperar mais rapidamente de uma lesão, prevenir lesões, administrar mais o seu emocional durante uma prova. Tá? Então, você pode focar. A partir do seu público, você define as suas transformações. A segunda maneira é você
identificar as transformações e ver para qual público essa transformação serve. Por exemplo, a pessoa já definiu ali, ajudar pessoas no pós-operatório são pessoas que estão no pós-operatório. Aí ela pode buscar quem são as pessoas com maior probabilidade de fazer cirurgia, independente do tamanho da cirurgia, ela vai buscar o público. Então, por exemplo, se eu olho ansiedade, quem que é o público que pode ser mais aderente à ansiedade? Eu posso trabalhar a transformação, tá? Mas quando você fala em transformação, você vai fazer uma divulgação, um anúncio, por exemplo. Ajuda esportistas a reduzirem a probabilidade de lesões, tá? Você vai se divulgar dessa maneira. Não importa se é com yoga. A pessoa não quer nem saber se é com yoga, né? É através do yoga, mas o que é mais importante para aquela pessoa é a transformação que você está gerando nela. Entende a diferença? Essa transformação ela é mais forte, ela é mais poderosa. A pessoa quer saber da transformação. Quando você trabalha com a transformação, cara, quantas pessoas de yoga você conhece que trabalham com esportistas para prevenir lesões? Então é diferente, você percebe que você sai do meio da manada, você sai do senso comum, tá? E você sair do senso comum faz você se destacar naquele seu subnicho. Então, essa que é a sacada. E quando você faz isso, você vai definir o seu valor, porque você não está ministrando mais uma aula de yoga, você está gerando transformação genuína na pessoa, porque não é só você sentar no tapetinho e dar a sua aula. É você gerar transformação verdadeira, conversar com o aluno, entender quais são as necessidades. Então, percebe que essa parte, quando você entra na categoria de serviço, entende que você é um serviço e você se comporta como um serviço, você não vai se precificar como um produto. Você não vai se comparar com uma prateleira, não vai colocar sua aula numa prateleira de mercado, hein, gente? Nada de colocar aula na prateleira de mercado. Muito menos no horário da xepa na feira. Não sei se fala xepa aí na cidade onde você está me assistindo, mas aqui em São Paulo, aquele horário do final da feira fala horário da xepa. Não vai cobrar barato o horário de xepa, negociar, porque não vale a pena. Mas se coloque como serviço, tá? Então, esse é o primeiro passo para você cobrar mais pelas suas aulas. Vamos lá. Sobre a questão das faltas, como é que funciona? É legal fazer alguns combinados. Quais são esses combinados? Eu gosto de trabalhar muito, ainda no momento da preparação, em como você pensar nessa parte da reposição. Por quê? Quando você for conversar com o seu futuro aluno, que é o prospect, que ainda não é seu aluno, você já vai falar algumas coisas, como é que funciona. Porque o combinado, né? O combinado tá certo. Você pode ser um contrato formal, pode ser só uma mensagem no WhatsApp, ele tendo ciência daquilo. Independente de como você faz isso, é importante você ter esse combinado. O que é esse combinado? Você vai fazer o seguinte, porque eu já tive uma questão, e se eu não tivesse combinado, eu poderia ter um problemaço numa época, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei a ministrar aula personal, eu foquei muito em aula personal, né? Eu vi que a aula personal é poder, eu comecei a ministrar muita aula personal. Eu já cheguei a ministrar aula para 3 pessoas ao mesmo tempo, 3 mulheres, mãe e 2 filhas, tá? Era no mesmo horário, logicamente, e aí eu não cobrava o valor individual de aula personal nesse caso, tá? Eu cobrava um valor integral de aula personal e os outros eu cobrava 50%, enfim, que é uma maneira também. E aí eu fiz a aula personal das 3, né? Então a aula personal não precisa ser só de uma pessoa, depende de como você formata isso, tá? Fica a dica extra aí. Então, o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, teve uma vez que uma das irmãs não podia participar dessa aula. Num outro momento, a mãe não podia. No outro, a outra irmã não podia. Sempre qual era o combinado? Eu sempre falava, gente, olha só. Por uma questão de agenda, como eu priorizo sempre os alunos, eu peço se for para cancelar a aula, cancela com 24 horas de antecedência para que eu consiga me programar e colocar outros alunos no seu lugar. Então, eu já tinha isso combinado, tá? Então, se a pessoa cancelar em cima da hora, é lógico, a gente tem que ter um bom senso. Se teve algum acidente, né? Ficou doente tal, a gente tem o bom senso, tudo bem você não cobrar. Agora, eu já tive pessoas que são profissionais de yoga excelentes. Eu tenho o caso de uma professora de yoga que eu acredito que ela não saiba o valor que ela tem. Todos os alunos elogiam muito. E ela é incrível, a aula dela é insana de boa, com muito conteúdo filosófico, denso. E ela chegava na casa do aluno personal, na casa dele, batia na porta da casa dele, e ele falava assim: ah, será que a gente pode cancelar essa aula? Porque eu fui dormir muito tarde, passei a noite, né, na balada e não vou conseguir.
Ela falava ok e ia embora da casa dele. Ele não pagava aquela aula e ela ainda ia num segundo momento ministrar outra aula para ele. Cara, não, né? Não. Mas ela não fez combinado antes e ela não teve coragem depois de falar isso para ele. Mas não vale a pena. Você tem que fazer esse combinado, senão para você evitar passar por esse tipo de coisa, tá? Então, nesse caso das 3 alunas. Quando começou essa coisa, uma não pode, não pode. Falei, olha, é o seguinte, então pensa aí, conversa vocês 3. Eu tenho tal horário e tal horário disponível. Vocês podem nesse horário? Ela vai falar, posso. Então, se ela falar, eu posso nesse horário, eu ia lá e fazia o seguinte, tá, então vamos mudar o seu horário de aula para esse horário, das 3, tá? Porque elas estavam pagando a hora, elas não estavam pagando por aluna, tá? Então, fazia as 3. Ah, Paty, mas esse horário minha mãe não pode. Então, eu falei, vocês decidem. Vocês vão querer aula nesse horário ou vocês vão querer cancelar a aula na semana? Aí ela falava, tá bom, vamos manter a aula. E só 2 vinham. Aí o que acontecia? A mãe falava, mas eu quero remarcar essa aula. Você pode tal dia e tal horário? Não, então, a remarcação você paga por uma aula. Então, eu não vou repor a aula, porque a aula já foi dada. Você que não participou. Eu não falava com essas palavras, né? Logicamente, né, gente? Mas eu falava assim, ó, a aula já foi dada, né? Então, isso já era combinado. E elas já sabiam. Às vezes, quando elas tentavam, mas não dá para repor. Não, não dá para repor. É uma aula. A aula já foi dada. Você estando lá ou não, a aula foi dada, tá? A aula em grupo tem esse mesmo conceito, tá, Andréia? Seguinte, você tem uma aula em grupo. Você oferece para aquela pessoa a aula em grupo, não é aula personal. Aula personal, tudo bem você repor depois, tá? Individualmente. Aula em grupo, não. A pessoa vai fazer aula em grupo. Se ela faltou ou não, é como academia. A academia, ela não vai devolver o valor da mensalidade. Por isso que é importante você atuar com mensalidade e não atuar com o valor de aula individual quando falamos em grupo. Para não evitar esse tipo de coisa, tá? Quando você fala em mensalidade, você já se coloca numa posição, tipo, pessoa, se ela foi, legal. Se ela não foi, ela perdeu aquela aula. Então, trabalha com esse conceito de mensalidade. Porque senão, depois, imagina, você tem uma aula em grupo. Mas seja um grupo pequeno, que sejam 5 pessoas. Aí 2 não conseguem vir aquela semana. Os outros 2 não conseguem vir na outra. Aí você vai ter que ministrar da aula que era 2 vezes por semana, você vai ter que ministrar 6 aulas. Não compensa financeiramente. É aquele horário, a pessoa conseguindo vir ou não. É como uma academia, né? A Smart Fit, eu digo Smart Fit porque é uma rede grande que tem em qualquer lugar, né? Ela não vai, sei lá, fazer alguma outra coisa extra, porque é o valor que você pagou, né? Se você indo ou não na aula, tá? Eu pago agora uma mensalidade de uma academia conceito aqui em São Paulo, uma academia muito diferentona. Eu não vou ficar falando nome também, porque eu não estou me patrocinando, tá? Mas é uma academia que eu gosto muito. E teve alguns dias da semana passada que eu não pude ir, né? Que aconteceram mil coisas, tal, eu não pude ir. E eles não vão repor essa aula, né? Então eu faço aulas, além de fazer minha prática de yoga, né? Eu me organizei para fazer outras coisas que eu gosto também, como eu faço aula de Muay Thai, faço aula de natação, estou me organizando para incluir musculação também. Paty, porque você acha que yoga não dá conta? Não, porque são coisas que eu quero fazer e cada um tem o seu contexto, né? Cada um tem alguma coisa que vai te proporcionar alguma coisa legal. Então, não é errado, tá? Se você é professor de yoga, não é errado você praticar outras modalidades se você gosta disso, tá? Então, eu já começo por aí, porque tem muita gente que fala assim, mas o yoga, para quem faz yoga, não precisa fazer o restante. Não, não precisa, mas se você quer fazer e gosta, faça, né? Até porque você vai se desafiar em outras coisas também, é legal, tá? Então, eles não vão me pagar de volta. Eu deixei de fazer aula de Muay Thai, eles não vão me pagar aquelas aulas de Muay Thai. Não posso chegar para o professor que ministra aula em grupo e falar assim, olha, então, eu faltei aula passada, marca um horário para mim. É o mesmo conceito. A diferença é que nós temos que nos olhar como empresa. Se ministrar aula online, você tem que se olhar como uma escola de aula online. E se olhando como uma escola de aula online, é mensalidade, tá? Então, sempre quando for se pensar em aula em grupo, tenta mudar o conceito para mensalidade. Mas a pessoa não quer fechar uma mensalidade. Então, para aquela pessoa, é um valor de hora avulsa, tá? Que é um valor maior do que se ela dividisse o valor da mensalidade pela quantidade de aulas. E tem uma vantagem a mensalidade também. Por quê? Se tem 5 semanas ou mais, a pessoa vai pagar o mesmo valor, né?
Então, se a pessoa está em férias, né? Você pode negociar, pô, o valor de férias, você pode fazer aula online, mesmo você estando em férias. Então, você pode participar das aulas. Aí a pessoa fala, mas eu não vou conseguir entrar na aula de jeito nenhum. Só que acontece o seguinte, tá? Tem um grande. Dá uma olhada nessa questão, se você faz dessa maneira ou não, tá? A pessoa, quando ela entra em férias, pode ser que ela não faça suas aulas em grupo ou personal, mas ela quer continuar com o seu acompanhamento. E não vai ter aquele mês, tá? Se a pessoa parar. Aí você pode combinar de um valor de manutenção, que várias escolas fazem. Olha, nesse mês você vai estar em férias, legal, mas nesse valor, você não paga o valor integral, você paga, sei lá, 20%, 30%, você define, 50%, a maior parte das escolas que eu vejo é 50%, e aí você vai continuar tendo meu acompanhamento. O que é meu acompanhamento? Eu consigo fazer uma aula extra para você enquanto você estiver em férias no outro horário. Eu consigo te mandar aulas, gravar aulas para você fazer em casa de 5, 10 minutos, onde você estiver. Então, dá algumas opções para a pessoa, tá? Pensa nisso, tá? Então, aula em grupo é diferente de valor de aula personal, tá? Então, já fica definido assim dessa maneira. E aula em grupo trabalha com conceitos de mensalidade. Então, fazendo uma conta aqui, vamos só para voltar. Então, 5 mil. Se você cobrava, lembra, R$30 por aula, você ia ter que ministrar quantas aulas aí? Ia ter que ministrar muita aula, 8 aulas por dia. Se você coloca 5 mil dividido já, pequeno aumento, tá? Que eu ainda não acho o valor ideal, mas vamos lá. Por 50, você vai ter que ministrar 100 aulas. 100 aulas no mês, dividido por 22, você vai ter que ministrar 4,54, que dá aproximadamente, ver se dá para ver, 5 aulas por dia. 5 aulas por dia já é mais viável de segunda a sexta, tá? É muito, é pouco? Você vai entender conforme a sua rotina. Mesmo assim, eu acredito que esse valor é muito baixo. Mas, se você tiver sua aula em grupo, talvez seja uma coisa interessante para você já mexer. Olha que só que uma coisa importante, tá? Aluno antigo, você não mexe o valor. Aluno antigo, você faz só aquele reajuste a cada um ano de prática e tal. Mas você não vai mexer. Se você cobra R$20, você não vai cobrar 50 do seu aluno antigo. Aluno antigo, você não mexe, porque ele entrou com combinado. A combinado você fez. Você não pode ficar mudando o combinado no meio do caminho. Você pode fazer o reajuste só. Agora, aluno novo já entra no novo critério, tá? Mas pensa que não é só o valor da aula, é o valor da transformação que você gera na pessoa. Então, um pequeno ajuste que você faz no valor da sua aula já faz com que você tenha mais tempo livre na sua agenda. E aí você consegue fazer uma gestão melhor do seu aluno. Agora, na aula personal, eu sugiro que você coloque um valor maior. As pessoas já estão acostumadas a pagar mais pela aula personal, geralmente o dobro. Vou dar um exemplo. Eu pago um valor que não é barato dessa mensalidade, dessa academia conceito, tá? Porque a academia é sustentável, ecológica e tal. Tem um monte de aula e acredito que vale a pena o valor que eu pago, porque é uma academia muito legal. Agora, se eu quiser, eu tenho uma pessoa de musculação que ela monta a minha aula de musculação conforme os meus objetivos. Mas se eu quiser um personal me acompanhando o tempo todo ali, indo em cada equipamento comigo, né, dando dicas o tempo todo, eu vou pagar por esse personal mesmo dentro da academia. Agora, se eu não quiser, tem um professor que fica circulando entre todos os alunos, tirando dúvida, tá? Então, a exclusividade do professor, ela é mais cara, porque é a hora dele. Ele, em vez de dedicar atenção para vários alunos, está dedicando para um aluno só. Então, as pessoas já estão acostumadas a pagar mais quando é personal. Então, já pensa nisso. Cobre o dobro do que você cobra pela aula em grupo. No mínimo, tá? No mínimo, para começar. Tá? Sendo online ou sendo presencial. Mas nessa conta, você tem que colocar algumas variáveis. Por exemplo, se na presencial, você tem que colocar algumas variáveis, que é se você se desloca, né? Se você se desloca muito, quanto você gasta de Uber ou de gasolina, de estacionamento, de trem, de metrô, de ônibus, você tem que colocar nesse cálculo. Se você perde muito tempo, às vezes você vai ministrar uma aula muito distante, você poderia ter dado 3 aulas perto da sua casa, ou perto de onde você está, ou mesmo online, tá? Então pense nessa outra questão, que é muito importante também. Você está gastando grana com alguma coisa extra, por exemplo, pode ter um aluno que faz questão que você leve incenso. Quanto você paga um incenso bom? Incenso bom não é barato, tá, gente? Então coloca isso na variável. Esse aluno não tem tapetinho, insiste, e você tem que levar o tapetinho. Talvez você tenha que comprar um tapetinho para levar para ele. Então, você está levando a sala de prática para ele. Então, você tem que cobrar mais, entende?
Então, são muitas. Ou se a pessoa tem uma questão muito específica e você deve consultar outros profissionais para montar a aula para ela. Às vezes até algum médico. Então, tudo isso você coloca no seu cálculo para saber qual é o valor da sua aula, principalmente quando é personal, tá? Então, percebe que são variáveis e tem outra variável que entra, tá? Você tem que pensar em grupo e personal e tem que pensar em valor de aula online e aula presencial. São essas variáveis que você tem que pensar. E quanto você investe para ministrar aquela aula. Quanto você investiu para você estar ali na frente daquele aluno, seja online ou seja presencial, tá? Então, pensa nessas variáveis. Mas para começar a brincar aí, a mexer nos valores, aula em grupo, muda para o conceito de mensalidade e coloca alguma vantagem para mensalidade, ou pode ser o plano mensal, o plano trimestral, semestral, anual, e cada plano que ele fecha, ele tem alguma vantagem, seja financeira, ou seja vantagem de algum outro serviço ou produto que você pode agregar para ele. E se ele for em grupo avulso, coloca um valor de aula avulsa mais cara para atender, né, um valor maior para atender que ele feche a mensalidade. Você mostra a vantagem para ele de fechar a mensalidade. A aula personal começa a cobrar no mínimo o dobro do que você coloca numa aula em grupo, porque é aula exclusiva, você está ali só com aquele aluno. Então já começa esse cálculo por aí. E a aula online para presencial, você pode cobrar o mesmo valor ou menor, depende, é uma escolha sua, tá? Tem pessoas que cobram o mesmo valor, tem pessoas que cobram menos na aula online por estar em casa, não ter deslocamento e tal, mas pensa que o aluno também não teve deslocamento, ele não teve que gastar nada, também tem essa vantagem, tá? Então, você pode ou não cobrar mais ou menos pela aula online da aula presencial, é uma escolha. Mas tem como você ancorar as duas coisas. Por você não estar se deslocando, você cobra um valor menor, ou pelo aluno não ter que se deslocar, ele está economizando. Então, tem duas vantagens ali que você pode considerar nesse conceito, tá bom? Então, essas são as principais variáveis. Tem muitas outras que podem entrar nesse cálculo também. Mas uma coisa que você tem que pensar é quanto você cobra por aula e quantos alunos você tem que ter para chegar nos R$ 5.000, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, para você chegar nos R$ 5.000, nesse exemplo, você teria que ministrar 5 aulas por dia, segunda a sexta, tá? Agora, se você... Vamos pegar nem é uma aula no valor ideal que eu sugiro, tá? Mas se você pegar R$ 5.000 e dividir por 150, você vai ter que ministrar 33 aulas. 33 aulas. Vamos arredondar para 34, porque é 33,33. Dividido por 22 dias úteis, você vai ter que ministrar 1,5 aula. Vamos arredondar para 2 por dia. Super viável. E você não precisa ministrar aula todos os dias. Você pode ministrar, por exemplo, aula, escolhe 2 ou 3 dias na semana que você vai ministrar 4 ou 5 aulas naquele dia, sabe? E você otimiza a sua agenda. Nos outros dias você faz prospecção, faz gestão do aluno, faz conversa. A sua rotina vai ficar mais leve. Você vai ter final de semana livre. Ou não, você pode considerar trabalhar no sábado e domingo e ter sua agenda livre numa quinta-feira, por exemplo. É uma escolha sua. Mas aí você começa a ter mais liberdade. Ah, Paty, mas como é que eu faço isso? Como é que tem muita gente que cobra R$ 30 por aula? Como é que cobra 150? No meu bairro, as pessoas não pagam isso. Vai para online. Online você não tem restrição geográfica. Não tem isso. E outra coisa, vai para personal. Personal você também não tem essa restrição, porque as pessoas estão acostumadas a pagar mais pela aula personal. Tá? Então já pensa nessas variáveis aí para você considerar ganhar mais. Mas isso, aluno novo, tá? Aluno antigo não se mexe. Lembra disso. Você não vai... E outra, você não vai vender aula de yoga. Você vai oferecer os seus serviços de uma transformação que você vai fazer na vida daquela pessoa, tá? Seja ansiedade, seja trabalhar, como a Andrea falou, a questão dos intestinos presos, enfim. E toda a parte de benefício que aquela transformação vai gerar na vida daquela pessoa. Isso não tem preço. Não tem preço. Tem valor, mas não tem preço.